Boa noite. Hoje, dia 14 de outubro de 2021. Nossa, cheguei a me perder, né? Aqui no horário. Sejam todos bem-vindos após uma semana de provas. Vamos para a etapa final agora. Eu estou ansiosa para saber como é que vocês foram na prova. Eu não olhei ainda como é que vocês foram, por isso que eu estou curiosa em saber com vocês. Ninguém vai falar nada? Agora a gente parte para outra etapa, né? Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Ok. Como é que vocês foram? Achei um pouco confusa as perguntas ali. Eu até mandei no e-mail para a senhora uma que, na mesma pergunta, tinha duas alternativas iguais. Aí provavelmente foi uma que eu errei. Mas não foi tão pior. Aquelas alternativas não eram nenhuma das corretas, né? Lembra que eu te falei? Sim, Aquelas mas aí alternativas... confunde, né? Duas alternativas iguais. As questões, a prova teórica, e principalmente de uma disciplina dessa parte, que até agora vocês viram só teoria, ela realmente não é fácil. Não é fácil. E a teoria sempre, e com 5 alternativas, né? Ela não se torna fácil. Eu sempre preferi prova descritiva, prova objetiva, nossa. E também para a gente elaborar não é muito fácil, né? Mas, enfim, acredito que, na média, vocês conseguiram passar. Acontece que, quando ela é muito teórica, principalmente assim, ó, vocês têm que acompanhar as aulas e têm que rever depois os vídeos de novo, e ali vocês vão tirar algumas dúvidas, porque senão não vai. E tem algumas literatura, que é aquela da ementa, que está lá disponível para vocês, que vocês precisam acompanhar também, senão só com a aula. E lembro que desde o começo eu disse que eu lamentava informar vocês que se vocês fossem estudar só pela disciplina da aula, não tem como, porque aqui é só um resumo de um resumo do resumo, né? Então tem muita leitura, muita leitura. O meu livro de perícia tem umas 500 páginas e eu uso vários livros para poder preparar a aula, né? Então, e tem muita leitura, muita interpretação de texto. Esta disciplina, eu costumo dizer para vocês que é um divisor de águas entre a parte teórica e a parte prática de vocês, né? Agora, vocês vão começar a entrar na parte prática, mas nunca vamos se desligar dessa parte teórica, e que ela é muito forte, e que vocês precisam conhecer toda ela, porque na perícia vocês vão usar o tempo todo. A gente pega cada processo, eu chamo de cabeludo, né? Que a gente tem que voltar, ler, interpretar. E esta semana, sexta-feira, eu acabei um processo, e no domingo e na segunda eu estava lendo outro e eu descobri que eu tinha aplicado um índice errado naquele processo de sexta. Ainda bem que eu não tinha protocolado, né? Então, eu tinha interpretado de uma forma e na verdade, não era. Porque na perícia a gente tem o juiz, tem uma série de peculiaridades, tá? Quando é para órgão público, os índices de correções são diferentes e o juro também é diferente. Quando é de órgão público, o juro é só 6% ao ano que tu pode cobrar. E não é pelo IGPM, é pelo INPC-E, né, de preços ao consumidor ou rendimentos da poupança. E aí, e essa lei do IPCN entrou só no dia 30 de junho de 2009. Antes disso, era pelo IGPM. E eu tinha feito todos os cálculos pelo INPCA.
Só na segunda-feira, lendo um outro processo, domingo que comecei a ler, segunda, que era contra um órgão público também, que eu... E aí você imagina que eu estava lançando, naquele que eu tinha terminado na sexta-feira, eram 120 lançamentos de mês, 120 meses, né? Lançamentos de valores pequenos, com datas. E aí, quando tu faz uma planilha, tu começa, né, do 1, e eu errei lá no ano de 2004 até o 2009, a correção. Então, eu tive que fazer toda a planilha de novo, né, aplicar até 2009 um índice e depois de 2009 outro. Então, assim, por isso que eu digo, é muita interpretação de texto e tem que conhecer, tem que ler muito, muito as leis e saber o que se aplica à empresa, o que se aplica ao setor público, né? E interpretar essas leituras que tem nos processos, que eles são sempre prolixos, né? Tem alguns advogados que colocam bem claro e outros só citam, conforme lei federal, por isso, e por isso, e por isso. Mas aí você tem que verificar, ver qual é que é a lei, né? Mas, assim, volto a dizer para vocês de novo, não é ser ruim, não é nada, se vocês não utilizarem o referencial que eu mandei, assistirem às aulas e assistirem de novo os vídeos, eu lamento. E se vocês foram mal na prova também, eu não vou me sentir surpresa, porque ainda hoje eu fui olhar a quantidade de visualizações nas aulas gravadas, é de chorar. Então, eu não me surpreendo assim que vocês não tenham ido bem, porque no primeiro semestre, quando eu fiz perícia contábil, eu pensei, essa porcaria ali só de teoria, né? E hoje eu me lembro de cada detalhe do professor, quando eu estou fazendo perícia, puxa, isso me lembro que o professor falou lá, olha que eu me formei em 2001, então faz algum tempo que eu fiz perícia, né? E eu me lembro, assim, exatamente o meu professor explicando, e eu dizia, eu não prestei atenção naquilo, né? Agora eu estou aqui me ferrando. Que a gente se ferra nos processos, né? Eu trabalhei um dia, uma tarde inteira para digitar todos aqueles dados de novo, e é muito número, era R$1, R$2, R$5, R$20 de diferença em cada mês. E resumindo, lá no montante, depois de tudo corrigido, deu R$16 mil para a pessoa, né? Então, é bem delicado, tá? Ok? Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Então, vamos para a aula. Então, vamos lá. Hoje eu coloquei um slide com fundo escuro para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Só me digam se vocês conseguem visualizar melhor ou não. Eu não Sim, professora. Tá melhor assim? Ótimo, então. Tá bom? Então, aqui meu e-mail e tal. Hoje nós vamos ver uma parte, os fundamentos teóricos e éticos da perícia contábil e os métodos alternativos, ok? Então, quando a gente diz os métodos alternativos, nós precisamos ver o que tem no meio da contabilidade que envolve uma perícia. Então, nós precisamos ver algumas questões. Eu sempre comento com vocês dos processos que eu tenho, mas eu não comento as pessoas, não comento as empresas, não comento nem de onde é. Então, isso são os princípios, fundamentos teóricos e éticos, né,
que exige de uma perícia e os métodos que nós temos e as alternativas, né, que nós temos na nossa área de contadores. Então, essa parte de perícia contábil, ela tem algumas classificações, né, das funções contábeis dentro da própria perícia, e ao qual nós precisamos trabalhar muito bem. Na aula de hoje, eu tenho um exemplo aqui de um processo que eu vou depois falar para vocês, e que é um que também está aqui pronto para mim já protocolar ele, tá? Então, eu vou citar algumas coisas que tem aqui na teoria e que tem no processo, mas eu não vou citar as partes, nem da onde é nada, né? Então, nós precisamos, assim, conhecer algumas peculiaridades disso, das funções que tem dentro da contabilidade. Então, são funções na perícia contábil, são funções que exigem uma profundidade de conhecimento dentro da própria contabilidade. Tem algumas funções que a gente trabalha especificamente dentro delas. Então, ela tem, a contabilidade tem em si uma última análise como uma função descritiva, até aí tudo bem. Entretanto, são tais variedades de patrimônio, individualizações, complexidade, que cada uma delas tem uma característica peculiar, específica dentro da própria contabilidade, tá? Ela tem várias divisões dentro dela que a gente precisa analisar cada uma de forma diferenciada do quando nós estamos trabalhando com a própria contabilidade, tá? Quando a gente está trabalhando com a própria contabilidade, a gente faz débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. E isso não muda nunca. Uma vez que vocês aprenderam a lançar débito e crédito, é como aprender a andar de bicicleta. Não tem como mudar, pode vir desde o tempo dos papiros, era débito e crédito, era da função que era feita hoje. Já dentro dessa parte, dessas peculiaridades da perícia, ela tem algumas coisas que aquela função débito e crédito vai te ajudar, mas que você tem que conhecer especificamente dentro de cada detalhe da contabilidade, dentro de cada conta. Tem que ter uma visão bastante crítica, bastante aprofundada do que é uma contabilidade, de como funciona todos aqueles meandres, porque você é totalmente diferente do que você está ali no escritório lançando débito e crédito. Lançando débito e crédito, quando eu fazia isso, eu fazia lançamento de débito e crédito, eu conversava, às vezes, com uma pessoa, com a minha colega que estava na frente, e eu estava atendendo o telefone. E, no entanto, eu digitava 4, 5 notas, fazia 4, 5, 6, 7 lançamentos nessa condição, digitando, falando com a colega ou com alguém que estava ali e atendendo o telefone também. Às vezes, sabe aquelas pessoas que ligam e ficam um tempão no telefone? E tudo, pois é, sim, pois é, pois não, sim, e a pessoa não se toca que precisa desligar. Aí o que tu faz? Deixa o telefone ali e tu vai trabalhando. E aí é tão sempre a mesma coisa que você chega a guardar os códigos, as classificações dentro de uma própria contabilidade de cada conta, que tu não precisa estar nem buscando. E aí tu faz tudo que automaticamente. Isso a contabilidade tu faz automaticamente. Depois que você aprendeu, tu faz tudo automático. Já a perícia não tem como fazer isso. Eu preciso analisar uma série de fatores. O ativo fechou com contabilidade, ativo fechou com o passivo, ok, muito bem. Todas as contas que tem que ser a débito, que é a crédito, sim. Agora, aqui é um pouquinho diferente. E volto a dizer para vocês, tem que estudar muito, tá? Então, a gente tem algumas particularidades e alguns desdobramentos dentro da própria contabilidade que exige uma profundidade daqueles que vão além daqueles lançamentos que estão sendo feitos, mas muito além dos lançamentos, né? Exige uma visão macro de um todo, de lei da contabilidade, exige uma visão assim, inclusive,
do que pode estar acontecendo até chegar naquele ponto, até chegar na tua contabilidade em si, né? Por exemplo, uma contabilidade que sempre vai fechar com mínima diferença de lucro, vai passar 4, 5, 6 anos assim. Vocês acham que isso pode acontecer? E não tem nenhum fiscal, não tem nenhuma Receita Federal, não tem ninguém que um dia vai contestar isso. Aí a gente vê, tem algumas coisas que precisam ser verificadas nisso, e que é nessa questão da perícia que o perito vai ter que trabalhar em cima desses detalhes. Aí depois nós temos as funções complementares ainda dentro deles, né? Abordamos algumas das funções peculiares da contabilidade e do exercício desde das disciplinas, né? E aí tem uma série de outras questões que precisam ver. As funções corretivas, quais são, que complementam a sua utilidade, né? Aqui eu acho que estou repetindo o slide, mas depois vamos ver. Né? Então, como eu estava aqui falando, né, tem as funções complementares, e dentro dessas funções tem algumas peculiaridades. Por exemplo, as funções fundamentais da nossa contabilidade em si, ela é uma escrituração, é uma expositiva, é uma interpretativa. Aí tudo bem, é uma escrituração, é aquilo que eu disse para vocês, eu estou escriturando, eu estou aqui, estou fazendo 10 coisas e estou escriturando. Não exige, depois que tu tem a prática, olha, tu pode fazer N situações e tu estando aqui. Tá? Aí, essa expositiva, tu expõe, tem toda a tua documentação, você olha, e depois tem uma questão interpretativa. Tá, né? Fechou débito e crédito, o caixa está ok, o patrimônio está ok, os fornecedores, enfim, né? Tem todas essas coisas, ok, muito básicas na contabilidade. Essas são as funções fundamentais da contabilidade: a escrituração, o expositivo e o interpretativo. Ok, beleza. Tu não precisa ir além daquilo, como eu disse. O teu tico e o teco, o teu cérebro não precisam ficar o tempo todo. Você faz aquilo automático. Ao passo que, quando entra nas subfunções da contabilidade, a gente começa a ver mais aprofundado. Você começa a ver os registros de outra forma e precisam ser observados de outra forma. E aí aonde entra uma disciplina que eu também já dei para vocês, que é as demonstrações e as análises dessas demonstrações. E aqui começa o aprofundamento da perícia. Porque quando você começa, né, tem os registros, até aqui veio tudo que é automático, ok? Até o registro, né? O registro ainda está aqui. Preciso fazer uma análise, tem que fechar a minha DRE, essas coisas, tudo bem. Agora, quando começa as subfunções, aí começam as demonstrações contábeis. E aí aquela questão que tu começa a ver uma conta com outra. E aí você vai dizer, opa, que negócio estranho é esse? Lembra que a gente analisava as contas, olhava de uma por uma, fazia um comparativo, voltava 2, 3, 4 anos, ia fazendo esses comparativos, e dentro do próprio balanço, dentro do próprio ano, a gente fazia as análises verticais, que eram dentro, que a gente ia comparando as contas. Quando a gente começa a fazer essas demonstrações aqui, numa perícia, vocês começam a ver, né? E vão lembrar lá quando vocês fizeram análise das demonstrações contábeis e financeiras. Nossa, eu não entendi o porquê que estava fazendo aquilo. Olha aqui, na perícia, aonde caiu esse negócio. E aí você começa a fazer as análises, né? Quando você começa a fazer essa parte, você começa a ver os detalhes que tem ali dentro dessas demonstrações, dentro dessas análises, porque daí você começa a ver, por exemplo, numa empresa, eu nunca deixo de pedir ao menos os 5 últimos balanços para fazer uma análise. E dependendo, eu pergunto, desde que começou a acontecer a situação, eu pergunto. Porque se vocês forem olhar os 5 últimos anos, as pessoas já estavam fazendo alguns planejamentos dentro desses 5 anos, que quando você começa a avaliar
10 anos, você vai ver como que essa empresa, lá há 10 anos atrás, estava nessa situação, e agora, com essa análise, com essas demonstrações, elas estão aqui. Tá? E aí está claro, é essa que é a nossa função de auxiliar um juiz a tomar as decisões deles. Não é induzir a ele a nenhum resultado, e sim tomar uma decisão. Como eu sempre falo para vocês, o juiz conhece muito bem de direitos e de leis, e por isso que ele chama o contador, porque ele quer essas análises com profundidade. Então, essas que são as questões, tá? Então, eu aqui, ó, parando nesse registro aqui, deixa eu ver quando foi. Foi agora nesse final de semana também, um outro processo que eu só estava fazendo uma análise só dos 5 anos para fazer um orçamento para eles, né? Depois eu vou contar os detalhes aqui. Então, eu fiz a análise vertical, horizontal, dos 5 anos, para mim poder fazer um orçamento para fazer a perícia e a administração judicial dessa empresa, tá? Depois eu conto detalhes lá adiante. Então, se eu não tivesse feito uma análise aprofundada das demonstrações, e feito as demonstrações, e feito essas análises, eu ia cair igual um patinho no processo. E depois eu conto detalhes para vocês. Tá? Aí nós temos os aspectos dos registros, das demonstrações e das análises, como eu falei aqui. Essas são as subfunções, né? O registro, as demonstrações e análise. E depois nós temos os aspectos dentro desses aqui mesmo, que precisam ser fortemente verificados, tá? Que eu já comentei agora ali de cima, né? Aí os registros, como que eu vou fazer essa verificação? Bom, eu não posso contestar os registros que estão lançados na contabilidade, mas eu posso pedir todos os documentos que deram origem àquele registro. Aí eu posso verificar endereço, a procedência daqueles registros, aquelas notas, enfim, tudo, porque até então nunca ninguém tinha pedido isso. Um exemplo, né? Foi feito a contabilidade, ela fechou direitinho. Veio para o perito, aí que entra a parte agora de solicitar documentos que deu origem a esses registros, e daí eu vou verificar com os documentos que deu origem a esse registro, eu vou verificar, bom, como que a empresa é de vacaria, um exemplo, né? E tem algumas circunstâncias que tem o registro do endereço num outro local, algumas coisas parecidas, tá? E aí eu faço uma nova demonstração, eu faço uma nova análise. E daí tem as funções complementares ainda que eu disse, e as subfunções dentro desses complementares, e tem os aspectos ainda, né? Então, as funções complementares são essas que nós temos dentro, nós como peritos, essas funções, e na contabilidade, essas funções complementares, quais são? De ir além do débito e o crédito. Isso são funções complementares, nós precisamos ampliar esse leque de conhecimento. E aí, como disse um dia, num curso que eu estava fazendo, não tem mais espaço para o contador, não tem mais mercado para o contador que faz débito e crédito e emite DARF. O contador que só faz débito e crédito e emite DARF, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer auxiliar de contabilidade pode fazer isso. Então, ele precisa ter algumas funções complementares. Ele precisa conhecer muito bem custos, ele precisa conhecer economia, precisa conhecer administração, né?
ele precisa conhecer como que se faz uma gestão de empresa, porque ele também precisa auxiliar os seus clientes, e aqui que entra o teu cliente nesse sentido, é o juiz que te chamou para fazer a tua perícia. E aí nós temos as subfunções que são dentro da própria contabilidade, tem as subfunções que são as administrativas. Nós podemos ser administradores também. E o juiz também pode nos chamar, ele sabedor disso, para fazer a administração judicial de uma empresa. Ok? Porque nós, conhecedores de todas dessas outras peculiaridades aqui, tá? Essas funções complementares aqui, ele vai te chamar, porque você é a pessoa que tem capacidade para trabalhar dentro de uma empresa, fazer essa administração judicial, que a gente diz, que o juiz te chama, ó, você vai fazer a administração dessa empresa agora e faça teu orçamento para gerir essa empresa. Não tem a empresa espernear, ela não quer, ela pode não concordar com o teu orçamento, mas ela não tem como espernear e dizer que ela não quer uma administração judicial. Porque quando chega nesse ponto do juiz determinar uma administração judicial, um perito contador e administrativo judicial, é porque tem muita coisa que rolou até chegar aqui. Tá? Muita coisa que rolou, e muita coisa foi só naquele débito e crédito que fechou o balanço 100%. Né? E daí tem os aspectos que abordam essa questão, essas subfunções aqui nas funções complementares, e as subfunções administrativas, que entra o planejamento, o orçamento e o controle. Quando você é determinado para chegar neste ponto aqui, você vai ter que fazer o planejamento dessa empresa, você vai ter que fazer os orçamentos e você vai ter que fazer o controle de tudo isso também. Porque você é conhecedor de todos os itens que eu passei agora lá atrás, vocês têm plena capacidade de gerir a empresa e vocês não vão ter condições de fazer os lançamentos, tá? Que não compete a vocês fazerem isso, mas sim vir até vocês como gestores, administradores judicial, e verificar todo o planejamento e verificar todo o orçamento. Só um pouquinho que tem gente chegando. Para mim abrir aqui, permitir, ok. Tá? Desculpa que eu nem olhei quem é que entrou ali. Boa noite para quem estava chegando agora. Tá? Então, tem as subfunções administrativas, que eu estava dizendo, o planejamento. Aí, quando você é designado pelo juiz para ser um perito e administrador judicial, você tem que fazer um planejamento de crescimento da empresa, porque ela pode estar em concordata, pode estar, entre outras coisas, né? O juiz detectar que pode haver alguns descontroles financeiros, né? Então, você tem que fazer um planejamento, tem que fazer um orçamento e tem que fazer esse controle. E isso trabalhando e levando para ser... levando relatórios para o juiz, verificar todos esses controles, tá? Todos esses planejamentos de recuperação, enfim, tudo que é inerente dentro da questão administrativa de uma empresa, tá? Então, aqui, ó, eu disse que tinha uma tela antes que estava repetida. Então, as funções complementares, vamos ver. Eu já tinha explicado antes, né? Quais são as funções complementares aqui periciais? Então, nós temos a questão técnica, que nós somos técnicos, e podemos ser o administrativo dessa empresa. Nós temos o legal, o psicológico e o profissional. Quando você é designado para isso, o que entende? Você não tem nem impedimento legal, nem impedimento técnico, nem psicológico e nem profissional. Profissional por quê? Vou começar aqui, ó. Você está em dia com tua anuidade, você tem os aperfeiçoamentos, os cursos de aperfeiçoamentos obrigatórios, você tem plenas condições psicológicas de fazer isso,
você tem amparo legal do juiz para fazer isso e você tem conhecimento técnico para fazer essa perícia judicial e administrativa, tá? Então, isso é muito importante. E aí, como diz, é comum invocar os contadores para que se certifique de fatos e registros. Então, isso é comum, aí o juiz pede exatamente isso aqui, ó, verificar os fatos e os registros, ok? Os registros contábeis vão estar corretos, como eu disse para vocês ali bem no comecinho, o débito e o crédito vai estar correto. Agora, os documentos que deram origem a esses registros. Então, nós temos um amparo aqui, ó, técnico, legal, psicológico e profissional, para verificar tudo isso. E aí eles caracterizam assim as funções informativas ou optativas dos contadores, tendo em vista os registros contábeis. Então, aqui, as funções informativas, eu estou informando o juiz, e optativas. Eu ainda posso, nessa condição aqui, né, que eu estava falando, ó, eu ainda posso dar as minhas opiniões e as minhas sugestões de como deve ser feito aquilo. Então, quando você chega neste patamar, gente, vocês têm a responsabilidade do tamanho do mundo na mão de vocês, tá? Você está sendo mandada pelo juiz, indicada pelo juiz para fazer isso. A empresa não quer a tua presença lá, não quer a presença desse contador que eles entendem como um pé na jaca para eles, né? Mas eles estão nessa condição. Então, você tem todas essas habilidades e precisa seguir com esmero. Então, você tem a função informativa ou optativa. Você informa e ainda pode dar a tua opinião em cima disso, tá? Então, aqui eu só coloquei um resumo para vocês, né? Do que era, né? Agora que eu expliquei de cada uma, depois, se vocês querem olhar. E aí, o que entra nessa perícia administrativa? É o exame decisivo de situações em caráter administrativo quando o responsável pelos negócios de uma entidade econômica se depara com uma questão que ele próprio tem dúvidas e solicita, então, os subsídios do contador para administrá-las. Entenderam? Aqui, também, mas isso é um no milhão que uma empresa chegue ao ponto de chegar para o contador e dizer: eu não tenho capacidade administrativa da minha empresa. Você quer administrar a minha empresa? Ok? Mas isso acho que no 1.000.000 se conseguir isso, tá? Porque eles entendem como contador muito separado da parte administrativa. E o que acontece que as pessoas... Claro, não vou dizer que... né? Porque tem administradores que são profissionais administradores, ok? Aí uma coisa. Agora, normalmente nas empresas, os próprios proprietários das empresas são os administradores. E eles não admitem de hipótese nenhuma que alguém dê alguma sugestão para eles, ou que diga que o planejamento dele não está correto, alguma coisa do gênero, tá? E aí acontecem essas questões que, né, o juiz também, ele vai pedir subsídio para um contador para administrá-los. Ele faz isso, ok? Eu tive esse pedido agora, o ano passado ainda, foi o dia 10 de dezembro do ano passado, e agora, semana passada, veio o processo para mim. E aí nós temos que... por isso que eu ia depois comentar para vocês, né, sobre essas questões. Aí as necessidades de fazer a perícia contábil. No processo, tu tem que fazer a perícia contábil de todo o período e verificar, e ainda verificar as irregularidades administrativas.
Então, veja bem, quando chega neste ponto aqui, é muito comum acontecer, e eu já fiz contabilidade de várias empresas, perícia de várias empresas, e que estava muito claro que tinha irregularidades administrativas, tá? Mas eu nunca tinha sido indicada como administradora judicial de uma empresa. E daí, na contabilidade, eu não, para não me lindrar, porque eu não era da minha parte, eu fiz alguns questionamentos, algumas observações. Eu coloquei: observa-se que tal, 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 tal situação pode ter acontecido, pode, eu estou tirando. Como é que eu vou, como é que eu vou dizer? Eu tô gerando uma dúvida para o juiz e para o outro advogado também, tá? Aí ele, ops, tem um negócio aqui, ok? Só que eu não posso, eu não vou informar o fato, tá? Eu só vou fazer algumas observações, porque aí quando vem assim, o juiz ainda diz, ou a própria empresa que faz os quesitos, ou o próprio advogado, ele diz ainda algumas observações que julgar importantes. Então, quando eles colocam isso aqui, principalmente, eu coloco que eu julgo importante verificar isso, 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 ok? Então, isso são algumas coisas que a gente deixa, como a gente diz assim, ops, tem mais detalhes aí que precisam ser verificados, tá? Aqui nessas irregularidades administrativas, eu vou abrir um parênteses, como eu disse, eu peguei só 5 anos. O ano passado, quando eles me designaram para fazer isso, pediram para eu fazer um orçamento de quanto eu cobraria para fazer a perícia e fazer essa administração judicial. Olha bem como isso demora. Foi o dia 10 de dezembro de 2020 que eu solicitei os documentos. Né? Daí eu solicitei os balanços e DRE dos últimos 5 anos. Gente, quando eu terminei de fazer as análises, fazer as demonstrações contábeis, né, eu fiz tudo isso para poder fazer o orçamento, senão não conseguiria, né? Como que uma empresa que fatura acima de 10 milhões por mês, tá? Eu vou só falar em números redondos, fatura acima de 10 milhões por mês, certo? Tem um capital social de 4, 5 milhões, e aí tem os seus custos lá, né? Entre receita. Aí, quando eu fiz a análise principal, análise de viabilidade, quando a gente pega o passivo circulante menos estoque dividido pelo ativo o ativo circulante menos estoque menos o passivo circulante, aí você vai ver como que uma empresa todos os meses, todos os anos, vai fechar com uma diferença de 200, 300 reais. Uma empresa que fatura acima de 11 milhões por mês vai se perpetuar administrativamente com um lucro em torno de 200 reais por mês. Aí eu comecei a analisar dentro das próprias contas, cada uma delas, tá? Aí eu digo, aí tu começa a ver sócios sendo fornecedores da própria empresa. Cada sócio, né, tinha fornecido materiais, não sei o quê, em torno de 1 milhão por mês. Pô, gente, né? E aí tu começa a fazer essas coisas, essas análises e tal. Mas, para minha surpresa, né, terminando de fazer tudo isso,
A empresa tem milhões em lucros a distribuir, né, em contas específicas em lucro para distribuir para os sócios, e não está distribuído, né, quando eu fui fazendo essas análises. E para outra surpresa minha ainda, quando veio o processo, os dois, tem 3 sócios da empresa, né? Os 2 sócios majoritários pediram assistência judiciária gratuita, ou seja, aquela que o contador recebe R$ 400 para fazer a perícia e mais R$ 400 para fazer a administração dessa encrenca. Aí vocês acham que se eu não tivesse pedido o balanço, eu podia cair numa cilada, né? E aí vai eu lá fazer, justificando, né, para o juiz que eu aceitava, e justificando depois, eu aceitava fazer a perícia, mas não dentro da lei tal 690/2000 e não sei o que lá, que a empresa teria direito à assistência judiciária gratuita. Aí eu fui justificando, né? Por isso, por isso, por isso e por isso, por isso. Uma empresa que paga, daí eu fui ver o quanto que ele paga para os profissionais liberais. Um exemplo, o contador. O contador, ele paga R$ 4.000 por mês. Eu vi o tanto que ele pagou no ano, dividi por mês, deu R$ 4.000. Poxa, você paga R$ 4.000 para o contador e você vai pedir assistência judiciária gratuita? Aí eu pergunto para vocês, existe ou não existe irregularidades administrativas? E daí eu fiz o meu orçamento para o juiz, né? É óbvio que eu fiz todas essas justificativas e aí disse que meu orçamento para fazer a perícia e fazer a administração judicial, eu queria tanto por cento por mês, este era meu valor. E justifiquei por isso e por isso, né? E ainda eu pedi uma audiência com o juiz, porque eu conheço vários os sócios da empresa, tá? Eu conheço eles não são da minha cidade, eles têm várias empresas por aqui no Rio Grande do Sul, né? E eles têm condições, sim, de pagar. E como é que uma pessoa vai pedir assistência judiciária gratuita se você anda com um caminhonete importado? Tá? Então, daí tem as generalidades econômicas, administrativas que se desenvolvem, né? Então, elas sempre são volativas por pessoas que têm algum vínculo ou algum agentes que aplicam suas técnicas na concessão de alguns objetivos particulares, fraudam algumas regras, né? E tem uma classe de pessoas envolvidas por trás disso. E aí nós temos algumas irregularidades administrativas, tá? Quais são elas? Adulteração, culpa, erros, fraudes, infrações, imperfeições, negligência, responsabilidade, simulações. Tá? Então, vamos lá. As adulterações, aqui, aonde pode incluir essas adulterações? Bom, eu posso ter outras empresas, ok? E tudo que seria para outra empresa, de compras para outra empresa, eu tiro as notas para a minha empresa, tá? Essa que está sendo judicial, ok? Do próprio grupo. Eu tiro notas, aí, óbvio, não vai dar lucro, né? Isso se chama adulterações de endereço, adulterações, por isso que eu disse para vocês, da onde vêm os documentos, aonde eles estão, certo? A culpa, quem são os culpados? São os administradores, com certeza. Os erros, os administradores também
Isso não pode acontecer, são erros. E aí entra nas fraudes, porque isso é uma fraude, é óbvio, óbvio. E aí você está cometendo infrações, inclusive, né? Porque tem gente que está esperando, por exemplo, nessa questão em jogo, tem uma outra situação, tem uma outra pessoa que está dependendo desse dinheiro e a pessoa está fazendo todas essas adulterações, todas essas questões para não pagar. E aí existe a negligência aqui dentro, né, dessas imperfeições. Quem são os negligentes? As próprias empresas, tanto a que concorda que sejam todas as despesas, todas as compras, as empresas podem ser do mesmo ramo, tá? Todas as compras sejam feitas em nome da minha empresa e o produto vai lá para outra. Ok? Aí existem os caixa 2, aquelas questões que na contabilidade a gente conhece muito bem como funciona, tá? E aí tem as responsabilidades, quem são os responsáveis quanto a isso, tá? Aqui pode entrar uma negligência contábil, né? Obviamente que a pessoa que mais sabe da empresa é o contador, mas como eu não posso contestar os balanços, mas eu posso contestar os registros. O balanço está fechando o quê? Então eu vou contestar os registros. Eu não estou contestando o serviço do contador, da outra pessoa que fez, de forma nenhuma. Eu vou contestar o que veio até ele para ser feito, tá? E daí tem as simulações que a gente faz, né? A gente verifica as simulações. E também aqui, nessa questão das irregularidades administrativas, as pessoas trabalham com simulações, elas simulam aquela situação, elas simulam que a empresa não tem mais condições de pagar, um exemplo, o credor, por todas essas irregularidades. Aí entra o perito judicial e o administrador, perito e administrador judicial. Né? Por que o juiz faz isso? Para o perito e administrador ser a mesma pessoa. Porque está em cima de todo ele a responsabilidade, certo? Não existe o perito, não existe o administrador judicial e o perito judicial, que pode ser duas pessoas. Quando chega nessa circunstância, está toda a responsabilidade em cima de uma pessoa. Ok? Aí não vai ter outro administrador, porque o administrador pode receber propinas da empresa. Uma empresa que chegou nessas condições aqui, todos esses fatos, tudo pode acontecer. Ok? Então, o que eu tenho para a aula de hoje é isso para vocês, né? E agora nós vamos discutir esses temas aqui, ok? Vou parar de compartilhar. Eu falei demais, agora eu quero ouvir de vocês. Tomar uma aguinha enquanto vocês pensam. E uma outra questão. Essa empresa mesmo que eu estou falando, que sobra, nos últimos 5 anos, mais ou menos R$200, né? Por mês. E ela tá fazendo depósitos judiciais, porque ela já está fazendo, né? Ela depositou nesse último mês, agora o dia 5 de outubro, mais de 12 salários mínimos. Da onde será que veio esse dinheiro? Eu preciso da ajuda dos universitários agora. Júlia, vamos lá.
Raquel, Iago, Jefferson, Verônica, Priscila, Guilherme, Bruna. Bom, não tendo perguntas, então eu acabo a aula. Nos veremos semana que vem. Gente, vamos lá. Jefferson. Bom, eu vou ficar esperando vocês se manifestarem, tá? Vocês estão jantando? Bom, como não tem perguntas, eu dou a aula por encerrada. Boa noite, até a semana que vem.